Saudações, caros alunos, dando continuidade à apresentação de estudos de caso. Hoje nós vamos estar entrevistando a Luciane Aguiar, ela é do Instituto Águas Vivas, Rios Brasil. Ela vai falar direitinho sobre isso. Espero que vocês usufruam da entrevista. Luciane, vamos iniciar pelo início, pelo começo. Eu peço para você para apresentar o Instituto, o nome, a sua função, você se apresenta, tá ok? Fique à vontade. Eu me chamo Luciane Aguiar. O Instituto Rios Brasil, ele é uma organização social civil, né, fundada aqui em Manaus. Nós estamos localizados... Só um instante, a OSC, gente, lembram da apostila lá? OSC, Organização Social Civil. Perfeito, desculpa. Estamos localizados na Rua Borba, a sede do Instituto, né? Localizado na Rua Borba 102. Mas a gente trabalha... Cachoeirinha, isso? Cachoeirinha, Mas nós trabalhamos mais virtualmente e nos nossos escritórios, né? Isso hoje a tecnologia nos permite trabalhar dessa forma, já que nós somos uma organização pequena ainda, né? Legalizada, mas somos uma organização pequena. Então, a gente atualmente está organizado em diretoria, né? Temos uma estrutura pequena, mas bem definida dentro do estatuto. Trabalhamos, como eu falei, mais dentro dos nossos escritórios, idealizando os projetos, as inovações que nós temos como objetivo. O Instituto Rios Brasil, ele tem como finalidade e traz uma bandeira principal, que são as águas. Nossas ações estão mais com o olhar voltado para as águas, mas nós atuamos na área socioambiental, especialmente. Foi fundado em 2015, iniciando por uma insatisfação mais minha. Eu sou a fundadora e conversei com alguns amigos meus, também da área. Eu sou formada em biologia e tenho mestrado em gestão e regulação de recursos hídricos. Devido a observar e ter uma experiência já dentro do próprio poder público, né, sobre a governança de recursos hídricos, então achei e entendi naquele momento que seria interessante a gente ter uma organização que a gente pudesse fazer mais como sociedade civil, como cidadã. Então, organizei com alguns colegas profissionais também, muito voltados para essa área mais ambiental, e resolvemos fundar o Instituto, né? Então, em 2015, ele foi fundado. É claro que a gente não atua desde 2015, né? Porque, a gente vai falar mais na frente, temos alguns entraves, algumas dificuldades que não é simples trabalhar com o terceiro setor, apesar de ser fundamental. Mas nós temos algumas dificuldades e aí vai depender de organização para organização, como que ela nasce, se ela nasce do zero, que é o nosso caso, né? A gente iniciou só com a ideia, só com uma causa, mas estamos trabalhando até então. Acho que nós estamos evoluindo, a cada ano a gente vai evoluindo mais e desenvolvendo nossos projetos. Perfeito. Luciane, então, pelo que eu pude entender, o Instituto surgiu dessa percepção, dessa insatisfação, né, vamos chamar de insatisfação, decorrente do mau uso dos recursos hídricos. Pelo que eu pude entender também, o Instituto, a área de atuação dele é socioambiental. Tá? E isso vai de encontro àquilo que a gente conversou lá na nossa apostila, no nosso e-book, que é uma das áreas de atuação do terceiro setor, a área socioambiental. Perfeito. A próxima pergunta é uma pergunta que é bem interessante, que envolve gestão. Né? Eu queria que tu falasse um pouco como é que funciona a gestão do Instituto, tá? Assim, se tu pudesse falar um pouco sobre o organograma. Você, pelo que eu pude entender, é a presidente e deve ter o teu staff. Né? Então, tu fala um pouco sobre essa organização da gestão do Instituto, por favor. Certo. Para a gente falar de governança, de gestão, né, a gente precisa falar necessariamente também de recursos financeiros. Né? Essa seria a próxima pergunta, mas fique à vontade. Mas hoje
Estatutariamente, nós estamos divididos em diretoria-presidente, né, diretora-presidente, diretoria técnica, que eu também estou acumulando essa função, né, e diretoria administrativo-financeira. Então, essas são as diretorias que existem dentro do Instituto hoje. A diretora administrativo-financeira é uma contadora, né, e aí isso é proposital, porque a gente entende, e desde o início a gente queria que fosse, que essa questão fosse muito transparente dentro do Instituto, né? Então, já começar com uma pessoa da área para que a gente não incorra em problemas depois de prestação de conta, quando a gente viesse a ter recurso, porque, dizendo novamente, nós iniciamos só com a ideia. Legalizamos, ok. Mas os recursos, eles vão vir com o tempo, né? E a gente, essa é uma questão que a gente deve falar depois, mas traz muito, como é que se diz? Responsabilidade. Traz muita responsabilidade e complexidade também, se a gente não, para a gente não pisar, dar um passo em falso, né? E que depois isso venha prejudicar a imagem do Instituto, e é o que eu sempre prezei muito, né, desde o início, por a gente manter uma imagem de confiança. A gente pode demorar a desenvolver um projeto, a gente pode demorar a captar recurso, mas que quando a gente se proponha a desenvolver esse projeto, que ele seja transparente, que a gente consiga entregar aquilo que a gente se comprometeu. Então, essa sempre foi uma preocupação muito grande. É claro que dentro dessa estrutura, né, e aí o Instituto ele tem a Assembleia Geral, né, que são esses associados e que são, no nosso caso, são todos profissionais, especialistas, mestres e doutores em diversas áreas. Isso é uma coisa que eu acho que é interessante, né, e aí é meu olhar e o olhar da equipe também, de a gente ter uma equipe de associados diversificados, né, comprometidos. É claro que a gente não consegue isso quando a gente não tem o recurso, né, porque as pessoas precisam trabalhar e precisam receber. Hoje nosso grupo de associados ainda trabalha voluntariamente. Nós já desenvolvemos várias ações, eu vou falar depois, mas nós não somos contratados pelo nosso instituto ainda, né? Porque a gente ainda não captou recurso suficiente para contratar um profissional, né, especializado como deve ser. Então, a gente ainda trabalha assim. E nós temos o Conselho Fiscal, né, que tem 3 conselheiros titulares e 3 suplentes. Isso também, desde o início, a gente quis trazer e colocar esses conselheiros, exatamente por essa preocupação com a transparência. Assembleia, conselheiros e diretoria. Então, essa é a nossa estrutura, exatamente nessa ordem. Perfeito. Só para pontuar, caros alunos, a gente viu aqui na fala da Luciane alguns conceitos teóricos. É bom pontuar, que é o voluntariado como a principal força motriz da maioria dos institutos. Ainda o ideal é que isso evolua para contratações, mas o voluntariado continua sendo o carro-chefe em recursos humanos. A questão da decisão em assembleia também, a gente viu lá na teoria. O amor à causa, essa é a principal força motriz, a razão de ser, da gente continuar trabalhando, da gente continuar acreditando que o terceiro setor vai dar certo e ele vai prevalecer num futuro próximo. Uma outra coisa também interessante que eu pude perceber na tua fala, o desejo, né? O desejo de transparência, né? Isso a gente viu na teoria também, que é a base, porque a gente observa as reportagens, o ataque muito grande às organizações não governamentais, principalmente no aspecto financeiro, né? Exato. E a transparência e aquelas técnicas de compliance, né, que a gente chama, veio do inglês esse termo, de transparência, de obedecer às regras, de seguir as regras, né, é fundamental para que haja a credibilidade da instituição a qual você trabalha. Perfeito, muito bom mesmo. A gente tá vendo que a teoria está se aplicando na prática, né? Isso é importante para os alunos. Agora, a nossa próxima pergunta, ela vai de encontro
questão do calcanhar de Aquiles do terceiro setor, que é a sustentabilidade financeira, né? Quais são as fontes de recursos financeiros que vocês buscam, parcerias, editais e tal? Então fala um pouco sobre isso, Luciane, para a gente, por favor. Como eu disse, a gente iniciou do zero. Muitas organizações, a gente sabe, né, elas já nascem com algum recurso. E aí, dependendo da categoria dessas organizações, por exemplo, fundação é uma organização também, mas ela nasce com algum recurso, já com um aporte, né? As organizações sociais, e aí dependendo, no nosso caso, a gente nasceu, como eu disse, só da vontade, o que a gente tem que fazer então? O que nós entendemos que era necessário fazer? A gente precisa ter um portfólio de projetos. Eu entendo que uma organização social, ela não sobrevive se ela não tiver projeto. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter são bons projetos. Com bons projetos, eu vou ter diversas fontes também. Eu posso ter diversas fontes. E aí, dependendo, por exemplo, se eu tiver uma certificação de OCIP, que é uma certificação que me permite fazer parceria com o governo, inclusive, né? Você já abre aí uma janela grande para você ter aporte de recursos maiores. Né? Não é o nosso caso, a gente até pretende futuramente, né, ter essa certificação, mas nunca foi o objetivo principal. A gente entendeu que a gente queria começar pequeno mesmo e mostrando o trabalho, o nosso trabalho, e crescendo aos poucos. Então, em algum momento, a gente vai conseguir o apoio que a gente almeja. Nós já submetemos. Então, nós começamos a pensar em projeto. Hoje, a gente criou uma espécie de um programa que o Instituto imagina que com essa medida a gente vai, cedo ou tarde, a gente vai conseguir esse apoio financeiro. Chama o projeto Igarapense, porque nós começamos a olhar para os igarapés de Manaus, né? Já legal, que a gente está aqui, muito legal. Já que a gente está aqui, então, por que não? E a nossa pauta é essa, né? A pauta de água é muito ampla, mas a gente que mora em Manaus não tem como olhar para os igarapés e não se indignar. Então, nós estamos tratando também da pauta, né, de governança, de água. Então, criamos esse programa e dentro dele vários subprojetos, né? Projetos menores que a gente está buscando apoio. Então, nós submetemos já um deles para um edital do CNPq ano passado, ficamos ali, não conseguimos aprovação, mas foi uma experiência, né? Agora, a gente, com um projeto bem pequeno mesmo, dentro desse programa, a gente submeteu para a Concultura, porque dentro das nossas ações, a gente sempre procura envolver a cultura, a arte. A gente entende que dessa forma a gente consegue se comunicar melhor, principalmente no lado da educação, né, que é o que a gente leva também, essa questão da sensibilização, de mostrar como que o recurso mais importante para a sobrevivência desse planeta, como que as pessoas ignoram tanta coisa, né? O conhecimento é muito ainda básico e tudo que envolve esse recurso, inclusive nós, né? Os animais e tudo. Então, quando a gente olha para o igarapé, a gente tem um laboratório assim de ações que a gente pode fazer com pouco e com muito, né, dinheiro. Então, a gente submeteu, agora estamos esperando a aprovação desse projeto. Então, nós focamos, como eu falei, nós somos uma equipe ainda pequena, mas a gente tem buscado mais via editais. Via editais. Parcerias, né? Parcerias e outras parcerias. Então, nessa mesma pegada, por exemplo, a gente, em 2023, numa ação de advocacy, que é uma outra coisa que a gente faz, que a gente consegue fazer sem dinheiro, basta se comunicar e ter boas ideias, a gente consegue muitas coisas. A gente conseguiu, por exemplo, propor uma lei que seria de valorização, a gente sabe que é de valorização para os igarapés. Então, nós propomos da Assembleia, foi criada a lei estadual do Dia do Igarapé. Então, por que a gente fez isso? Porque a gente estava pensando em desenvolver ações, criar um evento baseado nessa lei, né? E é o que a gente tem feito. Então, eles aprovaram no início de 2024, a Assembleia aprovou. Então, eu acho que o estado do Amazonas é o único estado que tem uma lei estadual homenageando os igarapés, que é um ecossistema amazônico e que a gente depende tanto deles,
né? Inclusive os grandes rios dependem dele, né? Porque sempre começa com o igarapé. A gente então tem uma lei estadual. Então em 2024 a gente já fez uma série, é dia 24 de novembro, dia do igarapé, então a gente, na semana de 24 de novembro, a gente faz uma série de ações, tudo com parceria. Então a gente tem apoio do próprio governo, a gente consegue apoio de empresas, de outras organizações sociais, né, de artistas. A gente tem feito isso em 2024 e 2025 nós fizemos essa ação sem recurso direto, só com apoio, sabe? O governo a gente solicita, faz ofício e a gente quer apoio para imprimir camisetas e a gente consegue, né? Então a gente, há 2 anos e esse ano a gente vai fazer de novo. E sempre a gente espera que esse ano a gente consiga captar um recurso mais direto, mas provavelmente via edital. Então é assim que a gente tem trabalhado. Essa é uma questão, como você disse, é o calcanhar realmente. Por quê? Porque as pessoas, nem todo mundo está engajado como eu, como você, ou, né, com a sua causa, né? Com a minha causa. Então, a gente consegue esse apoio, mas muita gente fica um pouco mais relaxado ali, não se envolve tanto. Se a gente tivesse recurso em caixa, pudesse pagar esse profissional, né? E aí não é uma crítica, porque ninguém trabalha de graça, né? Se a gente pudesse pagar, é claro que a gente teria muito mais êxito no projeto, né? Na empreitada como um todo. Mas a gente tem conseguido, e eu agradeço muito minha equipe, porque são profissionais e todo mundo, assim, de alguma forma tem contribuído muito e a gente tem avançado. Perfeito. Eu vou pontuar aqui uma situação. Eu sou de Manaus, não sou manauense ou manauara, que seja, e cresci ali na margem do Mestre Chico. Então, tomava banho, pulava da ponte, aquilo ali era uma área de lazer. E como esse processo de degradação dos igarapés é uma coisa que acontece, não é um privilégio de Manaus, isso, né? Isso acontece em toda cidade grande, em todos os centros urbanos. Como isso poderia ser diferente, né? Outro dia eu estava vislumbrando, assim, deitado na minha cama, lá na minha rede, assim, como é que Manaus é uma cidade tão farta de igarapés. Pô, tu imagina aquilo ali despoluído, você com luzes, né? Você pegar uma canoa, botar sua namorada na canoa e dar uma volta no igarapé, coisa mais show, né? Exatamente. Tipo Veneza, assim, eu vislumbrei, né? É um sonho, é um desejo, quem sabe um dia a gente consegue viver isso. Bem, para encerrar, Luciane, eu queria que você falasse um pouco sobre aquilo que não te faz dormir. Desculpa a brincadeira, mas aquilo que te perturba, aquilo que tu vê como a coisa que mais atrapalha ali o desenvolvimento do Instituto. Eu não sei, eu acho que eu vou fazer uma meia-culpa com isso, porque eu gostaria de estar 100% dedicada, e por isso eu quero me aposentar. Perfeito. Para estar 100% dedicada mais ao Instituto, né? Todos nós associados, nós temos nossos trabalhos. Então, a gente não está diretamente, né, dedicada ao Instituto. E eu quero ficar diretamente dedicada. Acredito que com isso a gente tenha um salto até, porque nós já temos um tempo, né, nós já temos uma experiência. Então, geralmente, os editais ou outro tipo de financiamento pede que o Instituto tenha 2 anos no mínimo, ou 3 anos. Nós já temos toda essa estrada, nós já temos projetos, eventos, seminários, sabe? Muita coisa e muita informação que a gente não consegue, às vezes, divulgar e informar, comunicar isso, por conta da questão financeira, né? Porque eu não tenho como pagar um profissional. Então, assim, o maior gargalo é essa forma, é ter um profissional, por exemplo, que eu gostaria de ter, um profissional dedicado a buscar essas fontes de financiamento. Perfeito. Né? Como eu não sei, a gente não tem essa bola de cristal para ver, né? Então, eu acredito que com mais dedicação eu vou conseguir isso, né? E com um planejamento estratégico, né? Que esse ano a gente fez, ainda está um pouco, tem algumas coisas para adequar, mas a gente precisa de um planejamento estratégico aí, pelo menos para os próximos 5 anos. Então, esse planejamento eu acho que é fundamental. E seguir esse planejamento. Claro. Né? Ter pessoas para realmente implementar isso.
Acho que também tem outra questão aqui, e que eu observo muito na nossa região, né? As organizações sociais, elas trabalham muito isoladamente. E isso, para mim, é um ponto negativo, porque se a gente se unisse, tem muita gente fazendo muita coisa ali pontualmente, né? Nós fazemos, o Instituto faz parte do Observatório de Governança das Águas, que é um observatório nacional, onde tem muitas instituições e muitas organizações com poder mesmo aquisitivo, que está no mercado aí há muito tempo, né? A gente nem consegue aproveitar, por conta dessa carência de pessoas dedicadas, a gente nem consegue aproveitar tanto essa rede, né? Mas nós fazemos parte, nós somos os únicos representantes aqui no estado do Amazonas, né, nessa rede. E tem coisas que a gente precisa implementar também, através do observatório, que é o OGA, né? Então, acho que no final das contas, a gente observar o entrave está na falta de recurso, porque se eu tivesse recurso, né, eu pagaria profissionais, porque material a gente tem, projeto a gente tem. Perfeito. Né? O que Ideias falta, a gente ideias a gente sempre tenta ter boas ideias, sabe? Inovar, fazer coisas que muita gente ainda não fez, né? Por exemplo, esse projeto que a gente submeteu para a Concultura é a produção de uma revista em quadrinho, para tratar que traz a voz dos animais dos igarapés, né? A fauna dos igarapés, que as pessoas não percebem. Você vê uma cobra hoje, com essas enxurradas, sai uma cobra, o que as pessoas fazem? Querem matar. Querem matar. Matar. E não conseguem perceber o quanto que esse animal é essencial para a sobrevivência desse ecossistema. Perfeito. Né? Então, perfeito. É muita coisa para falar. Luciane, para a gente fechar nossa entrevista hoje, a gente... É uma coisa que foi pontuada lá na parte teórica do curso, a tecnologia, né? A tecnologia é uma ferramenta excelente que tem ajudado muito o terceiro setor, então vou aproveitar a oportunidade para tu divulgar as redes sociais do Instituto, como eu buscaria, como eu entraria em contato com o Instituto e as principais redes sociais que vocês utilizam. E agradecer, tá? Também agradecer a tua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado e vamos lá. Nós temos uma página no Instagram, chama Instituto Rios.br. Estou falando devagar porque eu esqueço. É bom que dá para perceber. Rios.br. Nós temos um site também, mas ele não está atualizado, que é www.riosbrasil.org. Temos o LinkedIn também, que agora eu não lembro, mas se você coloca lá Rios Brasil, você vai na pesquisa. Vai aparecer na pesquisa. E pode nos mandar mensagem via qualquer dúvida pelo Instagram, que é a rede que a gente mais utiliza. Sim. E tem Facebook também. Muito obrigado, Luciane, e sucesso, querida. Conte conosco.